Olá a todos, como vão? Boa noite. Vamos seguir com o nosso estudo de ontem. Ontem a gente aprendeu um pouquinho sobre sobre o conceito famoso Gulat Israel, certo? É a natureza judaica, a natureza da Neshama de um Yehudi. A gente viu um pouco sobre como funciona entre a natureza do Yehudi e a Bechirá e a escolha dele. Como os dois formam juntos a personalidade, formam juntos o ser humano, o Yehudi, certo? Que por um lado existe uma natureza Kedoshá, santa, que o Yehudi foi criado com isso. Por outro lado, a pessoa tem escolhas, ele pode escolher o que ele faz ou o que ele não faz. Ele pode tomar decisões, às vezes ele segue o caminho correto, o caminho que a Neshama dele espera. E às vezes ele não segue esse caminho. Então ele tem esses dois lados, mas o principal ponto a saber aqui é o que o Rav Kook escreve naquela Geret que a gente viu um pouco ontem, aquela carta, de que o lado natural, a natureza, a Segulá de Bnei Israel é mais forte do que a Bechirá, do que a escolha. Por isso, mesmo que a escolha seja temporariamente errada, mesmo que a pessoa passe muitos anos fazendo a escolha errada, ele sempre tem a oportunidade de voltar, certo? E a Segulá, a natureza dele, só vai aparecer, só vai se revelar de acordo com a escolha, de acordo com as escolhas que ele faz, o modo como ele se comporta. Agora, o Haver fala isso para o Kuzari usando o exemplo de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é o exemplo de onde um Yehudi pode chegar. E enquanto ele está falando isso, enquanto ele está falando sobre Moshe Rabbeinu, ele fala uma das coisas mais impressionantes que Moshe Rabbeinu trouxe para o povo, ensinou ao mundo. Ele fala, olha, Moshe Rabbeinu falou, Moshe Rabbeinu contou para todo mundo como foi a criação do mundo, Moshe Rabbeinu conta sobre como foi a criação do mundo, quem foi o primeiro ser humano criado, Adam Arishon, e de como foi saindo cada geração em geração de Adam Arishon, até que teve um Abul, até que chegou o dilúvio, e depois os 70 povos que saíram do dilúvio, que saíram de Shem, Ham e Yafet. Shem, Ham e Yafet são os 3 filhos de Noach, que deles saíram os 70 povos que existem no mundo. Vernifedou Aleshonot, e como foram criadas as línguas também. Como cada um desses povos criou uma língua diferente. A história famosa de Migdal Bavel, a história famosa da Torre de Babel, em que Deus desceu e separou, mudou as línguas, cada um falava numa língua diferente. Veifoshachnu, onde estava cada um, Vechsanfu Melachot, Venibnu Amedinot. E Moshe Rabbeinu também contou não só o passado, ele contou também o que estava acontecendo naquela época, exatamente onde estava cada povo, para cada lugar, cada povo seguiu, sua língua, seu modo de viver. O Minyan Shnot Olam Adam Ve'adkan Mikanu Le'abah. Moshe Rabbeinu falou também há quantos anos existe o mundo, há quantos anos Adam Arishon foi criado. Isso Moshe Rabbeinu falou para todo mundo. E aí o Kuzari para ele justamente nesse ponto, aparentemente o ponto que mais chamou a atenção, e fala para ele, será que realmente vocês têm um número, vocês têm uma contagem desde a criação do mundo? Será que, como vocês contam, como vocês sabem quando foi criado o mundo? Como vocês sabem há quanto tempo tem? Será que Moshe Rabbeinu realmente passou para vocês uma contagem dessas? Fala o Haver, sim, com certeza. Aval boa no monim, vem machloket ben Yehudim bazem mikuzar ve'ad kush. Fala o Haver para ele, olha, a gente conta realmente, a nossa contagem anual é de acordo com a criação do mundo, há quantos anos o mundo foi criado, e não tem discussão entre nenhum Yehudi, independente de onde ele está. Ele pode estar aqui em Kozar, onde a gente falou, no sul da Rússia, ele pode estar do outro lado do mundo, a contagem é exatamente a mesma, certo? Contam que quando estavam voltando, quando construíram a Medina, os Yehudim começaram a voltar para Eretz Israel, um grupo muito grande estava vindo de Iêmen, os Teimanim, e eles iam trazer de lá o Sefer Torah deles. E naquela época, entre os religiosos, ficou uma dúvida muito grande, ficou, olha, se passaram 2000 anos em que cada um estava na diáspora, cada um na sua galuta, alguns na Europa, alguns na Ásia, na África, e todo mundo tinha um Sefer Torah. Mas a gente sabe que os Yehudim de Iêmen, os Teimanim, eles ficaram fechados entre eles durante esse tempo todo. Não se misturaram, não foram daqui para lá. Entre os outros, acho que Nazim e Sfaradim, tinha alguma mudança para cá e para lá, tinha gente que ia de um canto para o outro, mas os Yehudim do Iêmen ficaram entre eles mesmos. E isso causou uma preocupação, olha, eles vão chegar aqui com o Sefer Torah deles, quem disse que o Sefer Torah vai ser o mesmo? 2000 anos se passaram, a gente tem um Sefer Torah que realmente era o comum da época, mas vai saber o que vão trazer de Teiman, como vai ser o Sefer Torah. Quando chegaram de Teiman, compararam os dois Farim, era exatamente igual. Talvez tinha uma letra que era diferente, mas era exatamente igual. Quando você encontra duas culturas diferentes,
certo? Não são exatamente duas culturas aqui, são Yodim aqui e Yodim lá. Mas quando você vê que em dois lugares falam exatamente a mesma coisa, assim que um tenha contato com o outro, então aparentemente isso daqui é verdade. Se a gente encontra Yodim em todo canto do mundo, sem tecnologia, sem WhatsApp, sem e-mail, sem modos de conversar, se conectar um com o outro, e eles contam exatamente a mesma contagem da criação do mundo, tem exatamente o mesmo número, então tem aqui um fundo de verdade. Isso daqui gera um sentimento de que o que está acontecendo aqui é verdadeiro. E tem um ponto interessante aqui, que a contagem judaica é a partir da criação do ser humano, certo? A contagem cristã é a partir do nascimento de Yeshua. Hoje a gente está no ano 2020, certo? 2020 anos ele nasceu. A contagem muçulmana é de acordo com o dia em que Muhammad ele saiu de Meca para Medina, certo? O dia que ele fez a mudança. Então a contagem deles é de acordo com isso. E a contagem judaica vai de acordo com a criação do Adam Arishon. O que acontece aqui? Por que justamente a gente conta de Adam Arishon? Porque a gente não conta de Avram Avinu, ou a gente conta de Yetziat Mitzrayim, certo? São pontos grandes, o começo do povo, Avram Avinu, o primeiro patriarca, ou talvez Yetziat Mitzrayim, a formação do povo, porque a gente não conta deles, porque a gente conta lá atrás. Então imaginem alguém que vai escrever uma biografia dele mesmo, certo? Alguém que escreveu uma autobiografia. Então tem gente que na autobiografia conta desde o momento em que ele nasceu. Tem gente que na autobiografia conta desde onde, conta um pouco do pai, um pouco do avô, qual era a cultura em volta, onde eles viviam, e daqui para frente eles continuam. Agora, imagina que você pega uma autobiografia para ler, e você abre o livro, primeiro capítulo, Big Bang, criação do mundo, formação do mundo. Ele começa a contar toda a grande explosão, e o mundo foi criando, foi se desenvolvendo, foi evoluindo, até que as amebas se juntaram lá e transformaram, e foi criado o primeiro homem, ainda primitivo, homo sapiens, até que chegou a mim, certo? Não seria uma boa autobiografia, porque até chegar no próprio cara é um pouco estranho, vai demorar muito, mas qual o ponto aqui? O ponto é que cada pessoa ele vem de algum lugar. A pergunta é onde você começa. Qual o seu início? De onde você veio? Quando você sabe o seu início, você sabe onde você pode chegar. O judaísmo conta de Adam Arishon para falar, olha, de onde a gente começou? A gente começou da criação direta de Akadosh Baruch Hu. Hashem criou o mundo lá atrás, ele criou Adam Arishon, esse é o começo, e tudo o que aconteceu de lá até aqui, toda essa história que passou, tudo isso é relevante para quem nós vamos ser. Tem um pastor que fala que a gente deve olhar para as gerações anteriores para saber o que fazer. Quando a gente olha o passado, a história às vezes ela se repete, mas o passado ele é muito rico, ele tem muitas situações, muitos casos que nos ensinam a lidar com o dia a dia. Então, o Tanakh, ele não começa de Yetziat Mitzrayim, de Avraham Avinu, ele começa lá atrás de Adam Arishon, porque tudo que aconteceu até aqui, toda essa história foi uma história criada por Akadosh Baruch Hu, ele fez tudo isso acontecer para chegar até o momento em que a gente está agora. Tudo isso forma quem nós somos. A gente não pode deixar a parte da história de lado, porque toda essa história, tudo que se passou até agora, tudo isso forma o ser humano onde ele está agora, ele tem que se basear nisso para poder continuar. Então, a nossa contagem desde Adam Arishon, hoje a gente está no 5.780. Vale lembrar que 5.780 é desde a criação de Adam Arishon. O mundo foi criado um pouquinho antes, certo? A gente não conta da criação do mundo, a gente conta da criação de Adam Arishon. Por isso tem alguns que explicam que os primeiros dias da criação, do primeiro até o sexto dia, até que Adam Arishon foi criado, os dias não eram, na verdade, dias, eram eras, eram muito mais tempo, então isso explicaria a diferença entre a contagem judaica e a científica, mas não vamos entrar no caso, a gente falou sobre isso antes, mas de qualquer jeito, a nossa contagem é dia Adam Arishon, certo? Aleph Tishrei, que é o dia que a gente muda o ano, é o dia em que Adam Arishon foi criado, o mundo foi criado 5 dias antes, em Kavhei Elul. Amara Kuzari, Vekama Temonim, aí o próprio Kuzari pergunta, olha, me diz, em que ano vocês estão, como funciona a contagem de vocês? Amara Haver, Arbat Rafim Vechameshmot, 4.500, certo? Não vamos entrar agora na conta, 4.500, na verdade, 400 anos antes de Rabi Yehuda Levi, mas como ele falou no começo do livro, ele está contando uma história antiga, por isso ele colocou 400 anos atrás. O Perutam Evar, Michaye Adam, Veshet, Veenosh, Ad Noach, e aí o Haver fala, olha, como a gente faz a contagem, de onde a gente encontra essa contagem na Torá? Simples, a Torá traz personagens importantes da época, Adam Arishon, o filho dele, Shet, certo? O terceiro filho, Caim matou Evel, mas depois teve outro filho chamado Shet, passou por Enosh, até Noach, na época de Noach teve Mabul, de Noach para frente você tem Shem, Vever, Abraham, Isaac, Jacob, até Moshe Rabbeinu. Ou seja, a nossa contagem
Não é uma contagem cada ano e ano a gente vai anotando, e sim, a contagem da Torá, como a gente chegou nesse número, é baseado no quê? Baseado na idade, no quanto tempo viveu cada uma dessas personalidades, esses personagens da história, os personagens importantes da história, Adam, Shet, Nosh, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Rabbeinu. A nossa contagem é baseada na vida deles. Ou seja, o que define o tempo não é o tempo em si. Geralmente a gente pensa que o quê? Olha, o tempo é marcado no relógio, o que o tempo passa, isso daqui é o tempo que passou. Mas você pode olhar para a história, você pode olhar para o tempo de forma diferente. O tempo que define ele, se ele foi bom, se ele foi ruim, quanto tempo passou, é a pessoa. Cada um e um ele tem como definir o tempo dele, certo? Não pode deixar o tempo te definir. Às vezes você fala, não, eu não tenho tempo para nada, olha, no relógio eu tenho hora, da umas, duas eu tenho isso, duas das três eu tenho outra coisa, eu realmente não tenho tempo. Mas se a pessoa quiser, ele pode controlar o tempo, ele pode aproveitar muito mais o tempo e definir o que acontece. A nossa contagem de anos é baseada na vida dessas pessoas, desses personagens, Adam, Shet, Enosh e Noach. Só entre parênteses aqui, a gente encontra na Torá que eles viveram muitos e muitos anos, viviam na época 600, 700, 800, 900 anos. Então, o Rambam fala que só essas pessoas que a Torá falou que viveram muito, realmente viveram muito. A maioria vivia normal, de 100, 120 anos, e essas pessoas específicas viviam mais tempo. Mas outras explicações falam que até o Mabul, realmente, a vida era mais lenta, digamos assim. Certo? A gente encontra que eles casavam aos 100 anos, tinham filhos depois de 150, viviam até 900 anos, porque a vida era mais lenta. Depois do Mabul, o modo de vida, Kadosh Baruch Hu mudou para ser mais rápido, então as pessoas se desenvolvem mais rápido. De acordo com as explicações, por isso foi permitido comer carne depois do Mabul, porque esse desenvolvimento mais rápido precisa de mais força, mais proteína, então foi permitido para o ser humano comer carne, certo? Mas é questão de quanto tempo as pessoas viviam antigamente, hoje em dia. E, aliás, deixa eu estragar um mito aí, mas a gente, geralmente, quando você dá para alguém, você fala que você vive até os 120 anos, 120 anos de vida. Eu sinto dizer, mas em nenhum lugar está escrito que o máximo que a pessoa pode viver é 120 anos, certo? Então, se vocês encontrarem sobre alguém no Japão que tem 127 anos de vida, isso daqui não incomoda nada do que está escrito na Torá. Em nenhum lugar da Torá está escrito que a pessoa pode viver somente 120 anos. O que sim aparece é que antes de fazer uma Mabul, a Kadosh Baruch Hu falou, olha, eu quero destruir o mundo, mas eu vou dar mais 120 anos para eles. Se em 120 anos eles melhorarem, ótimo, o mundo continua. Se não, vou trazer uma Mabul. E o pessoal não melhorou, como a gente conhece a história, veio uma Mabul, veio o dilúvio, o mundo foi destruído e reconstruído até depois através de Noach e seus filhos. Mas os 120 anos era o tempo que o pessoal lá teve para melhorar o comportamento, senão o mundo ia ser destruído. Esse é o único lugar que aparece 120 anos, então dá lá a impressão dos psukim que 120 anos é o quanto tempo o ser humano tem, mas não é a vida do ser humano, 120 anos lá está se tratando de quanto tempo essas pessoas tinham para consertar, para melhorar a vida deles. Então, quando vocês forem dar a próxima brachá para alguém no aniversário, pode falar que, Bezerra Hashem, você tenha 150, 200 anos de vida, não tem por que parar no 120, a brachá pode ser um pouco mais longa. Ótimo. Continua o Haver e fala que até Abraham Avinu, essa passagem, essa contagem que a gente faz de Adam, Shet, Enosh, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, o que tem nessa contagem até Jacob Avinu, pelo menos, é a Segula. A Segula que a gente falou ontem, essa natureza, essa alma especial, ela foi passada de geração em geração. Adam Arishon, ele tinha essa Segula, ele teve 2 filhos, Cain e Hevel. Teoricamente, a Segula passaria para Hevel, mas Cain matou ele. Então, quando ele teve outro filho chamado Shet, a Segula passou para Shet. E assim a Segula foi passando de geração em geração. E alguns filhos tinham essa Segula, ela se mantinha. Outros filhos ele chama de Klipá. Eles eram como a casca em volta da Segula. Então, essas gerações diretas de Adam Arishon até Noach e de Noach até Abraham Avinu, essas gerações são as gerações na qual passou a Segula. A Segula foi passada até Abraham Avinu, ela pula algumas gerações, certo? Como qualquer habilidade, às vezes a gente vê que o bisavô tinha uma habilidade especial que o neto ou o bisneto tem, então às vezes pula algumas gerações, mas essa Segula que veio de Adam Arishon até Noach, até Ever, o filho de Adam Arishon, Shem Ever, o filho de Noach, desculpa, Shem e Ever,
e depois Avraham Avinu, essa Segulá foi passada diretamente de Adam Arishon até Avraham Avinu, e assim passou para Yitzhak. Quando teve Yitzhak e Ishmael saiu e Yitzhak continuou. Quando teve os dois filhos de Yitzhak, Yaakov e Esav, Yaakov recebeu a Segulá e Esav saiu. Daqui essa é a continuação de Am Israel. Em Yaakov Avinu, a situação muda. Em Yaakov Avinu, deixam de ser Yehidim, deixam de ser pessoas particulares carregando essa Segulá, e essa Segulá começa a ser mais geral, começa a se formar um povo. Yaakov Avinu, ele já tem vários filhos, que todos eles carregam essa Segulá dentro deles. Cada um deles tem a Segulá. E desses 12 filhos de Yaakov Avinu vão começar a se formar Bnei Israel. Ou seja, a partir de Yaakov Avinu, todos os filhos dele, todas as gerações, eles fazem parte do povo judeu. Muitos vão morrer no Egito, porque não quiseram sair de lá, mas todo mundo que vai sair do Egito, descendentes de Yaakov Avinu, eles vão ter essa Segulá especial, eles vão receber a Torá, e obviamente qualquer pessoa de qualquer povo que quiser se juntar ao povo judeu, ele tem essa possibilidade. Mas essa Segulá é passado de geração em geração, de Adam Arishon até Abraham, Yitzhak, Yaakov, e daí ela se espalha, daí começa a ser formado um povo. Muito bom. Vamos parar por aqui. O Raviv não vai poder dar shiur hoje, ele vai dar shiur daqui a pouquinho, tem o shiur de Olamot, foi mandado o link mais cedo do Zoom, quem quiser assistir, tá bom? Então, muito obrigado por virem, muito obrigado por assistir, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, Kol Tov.